Um primeiro ciclo, quando a pessoa resolve fazer, é realmente um marco muito marcante na vida de qualquer pessoa. E a pergunta é, como eu vou fazer da melhor maneira possível? Eu já discuti muito sobre isso aqui no canal. Mas, quando nós falamos de um primeiro ciclo, a pergunta que mais eu recebo é, devo fazer em bulk ou cutting? Quais as vantagens de se fazer em cada um? Aqui nós podemos problematizar muito. Você pretende fazer mais de um ciclo? Você pretende fazer um ciclo? Qual que é o seu objetivo? Então, no vídeo de hoje, vamos discutir tudo sobre o primeiro ciclo. Se vale a pena fazer em bulk ou cutting, comentar algumas drogas, comentar estratégias, tudo isso no vídeo de hoje. Então, clica no gostei, se inscreva no canal. Poxa, vem aqui trazer tanta coisa gratuita. E eu não peço dinheiro nenhum, depósito em conta, doação. Só essas duas atitudes vão ser fantásticas. Pois bem, pessoal. O primeiro ciclo, algumas pessoas acham de que os receptores estão novinhos e que isso vai gerar um resultado muito maior. Pessoal, isso na verdade já caiu por terra, tá? A questão dos receptores, não tem essa de receptor usado ou receptor novo. O receptor é o mesmo, tá? E quanto mais massa muscular você tem, mais receptores androgênicos, ou seja, para receber a droga, você vai ter. Porque justamente parte desses receptores androgênicos estão na massa muscular. Também estão no couro cabeludo, na próstata, infelizmente. Então nós temos colaterais quando as drogas se ligam ali. Mas nesses termos de o primeiro ciclo, ele é mágico, não. Isso não, tá? Na verdade, quanto maior você mais tolerância à droga você tem. E é por isso que um frango, e eu não estou falando de forma pejorativa, um indivíduo com baixa quantidade de massa muscular, ele vai ter respostas muito boas, porque, claro, quanto menos treinado mais treinável ele se torna, mas você também tende a ter mais colaterais com doses mais altas. Por quê? Porque não tem receptor androgênico suficiente na massa muscular e ele começa a se ligar em outras coisas. E aí você começa a ter mais colaterais. Então, para um primeiro ciclo, é muito importante de que ele seja leve, tá? E o leve aqui não é um ciclo fraco, é um ciclo leve comparado, obviamente, com um avançado. É um ciclo adequado para aquele indivíduo. Conforme ele tem mais massa muscular, ele vai ter uma tolerância maior a esteroides anabolizantes. Não quer dizer que vai ter menos colaterais. Por dose, alguns colaterais vão ser menores. Agora, outros vão ser muito parecidos, como colesterol. Isso mais ou menos não tem o que fazer, o colesterol vai subir. Agora, sobre a pergunta de vocês, meus alunos, pessoas que me encontram na rua. Inclusive, se me encontrar na rua, pode parar, pode vir conversar, não tem problema nenhum, um grande prazer, de verdade. Às vezes a gente está correndo, tá indo para cima, para baixo, mas isso é fantástico, isso revigora o dia da gente. Mas vamos lá, pergunta aí de vocês. Bulk ou cutting? Não tem um consenso, certo? Não existe assim, o adequado é bulk, o adequado é cutting. Em cada um você vai extrair algumas das vantagens. Então, vamos dizer que eu pretendo fazer um ciclo só, e nesse ciclo eu quero chegar no shape que eu quero manter. Normalmente as pessoas que querem manter um shape para o resto da vida, elas vão querer manter um shape com um percentual de gordura um pouco mais baixo. Então, nesse caso, você pode fazer a utilização de um protocolo de esteroides anabolizantes num cutting. Então eu extraí tudo que deu de um bulk, só que eu sei que quando eu fazer um bulk eu vou perder volume, eu vou perder um pouquinho de massa muscular. E aí eu posso colocar um ciclo leve para manter essa massa muscular, ou até mesmo, o que muito provavelmente vai acontecer, ganhar massa muscular mesmo secando. Então, claro, o músculo é 8 vezes mais compacto do que a gordura. Então a gordura está aqui 1 kg, 1 kg de músculo é isso aqui. Então se você trocar um pelo outro, você vai perder medida. Mas a medida vai ficar muito bonita e vai perder menos do que o que poderia. Claro que se você perdesse 1 kg de gordura e nada, você perderia todo o volume. Agora, se você perdeu 1 kg de gordura e ganhou 1 de músculo, opa, eu tenho uma perda numérica, em termos de centímetros, menor. E isso é bastante legal, porque você vai proteger a sua massa muscular. Depois que você terminar e fazer uma TPC, mais ou menos falando, você vai sustentar um shape muito parecido, vai sustentar, se for bem feito, 90%, 95% dos resultados, e você pode se manter assim para o resto da vida. Agora, eu posso ser um indivíduo que pretende fazer um ciclo só e curto mais
volume. Então, eu já estou sequinho, eu já estou legal. Vou usar em bulk. Então, claro que eu vou ganhar muito mais massa muscular, assumindo o mesmo protocolo, tá? Eu vou ganhar muito mais massa muscular, tá? Mas eu vou ganhar também um pouquinho de gordura. Ou se eu não ganhar gordura, eu vou manter a minha gordura. E quando eu terminar, eu não posso fazer um cutting na TPC. Porque se eu fizer um cutting na TPC, meu estado hormonal está num vale, então eu vou ter uma perda muito grande. Porque quando você está usando, você está aqui. Quando você termina de usar, você vai lá para baixo. E aí a TPC começa a fazer subir e volta a ser o que era antes, né? Volta a ser o que era natural. Então, eu vim natural, usei esteroides anabolizantes, comecei a tirar os esteroides, caiu abaixo do natural e depois voltou a ser. Nesse vale você tem perdas incríveis. Então, é importante que aqui você não faça um déficit calórico. Então, você pode utilizar em bulk. Agora, algumas pessoas vão fazer mais de um protocolo. Então, essas pessoas podem fazer um de bulk, TPC, manter os resultados e depois manter na medida do possível e depois fazer um de cutting. O que eu não sugiro muito é você fazer protocolos de ciclos, né? Então, ciclo e TPC, muitas vezes na sua vida, achando que isso vai melhorar o seu shape. Não, porque vai chegar um momento que você vai ultrapassar o seu limite natural e quando você entrar em TPC, você volta para o seu limite natural. Então, ciclo e TPC, depois de um certo período, não vai melhorar o seu shape a longo prazo. Vai criar efeitos momentâneos, o que pode ser totalmente bem-vindo. Leandrão, vou mandar uma vez por ano um ciclo só para arrumar a casa e legal para um evento que é importante para mim. Carnaval, uma festa na piscina, uma formatura, alguma coisa nesse sentido. Uma vez por ano. Mas você tem que entender que você vai usar e depois vai regredir. Para quem busca, claro, melhora sempre do shape, obviamente abrindo mão da sua saúde, em partes, você vai usar o protocolo de Blast Cruise, que é a utilização de esteroides anabólicos, né, androgênicos, de forma direta, com flutuações. Então, entre altos e baixos para recuperar a saúde. Mas isso é para um outro vídeo que eu já fiz aqui no canal, tá? Então, sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin, mais tema. Leandro Twin, Blast Cruise, protocolo competitivo, que vocês vão encontrar. Ectomorfo, endomorfo, eu posso fazer o meu primeiro ciclo em bulk, cut, o que é melhor? Pessoal, novamente, não tem um consenso. Então, por exemplo, você vai pegar um ectomorfo, dificuldade para ganhar massa muscular e peso. Se você utilizar o esteroide anabolizante em bulk, você vai ganhar. Mas você também pode utilizar em cutting para preservar a massa muscular. Então, vou preservar a massa muscular, vou utilizar ele em cut. Beleza. A mesma coisa para um endomorfo. Então, normalmente ele não tem muita dificuldade em sustentar a sua massa muscular durante um cut. Mas ele também pode utilizar em cut para não só sustentar, como ganhar um pouco de massa muscular. Totalmente válido. Eu não posso fazer um protocolo misto? Metade bulk, metade cut, metade bulk? Pode. Então, você pode, claro, né, tudo que eu estou falando aqui é com acompanhamento médico. Existe a maneira certa de se fazer o não 100% ideal para a nossa saúde. Então, você pode fazer, por exemplo, 12 semanas. Beleza. Vou fazer, sou ectomorfo, vou fazer 8 de bulk, ganhar volume, e 4 semanas de cutting para dar aquela secada e arrumar a casa e terminar de uma forma física boa. Posso fazer o contrário. Posso fazer um protocolo de 12 semanas, 8 semanas de cut, preservando a massa muscular. Quer vir, Floquinhos? Vem cá. Pronto, chegou o cachorro que é branquinho como o estalazolol, né, Floquinhos? Muito bem. Então você pode fazer um protocolo de 8 semanas de cut. Então, vou ali ciclar com o BF alto. Pode ciclar com o BF alto? Já fiz vídeo aqui no canal. É válido sim. Só que tem que ser um ciclo cutting com algumas escolhas de drogas que preferencialmente não aromatizem, entre outros problemas. Eu me desconcentro com você. Não parece uma lontra? Se parece uma lontra, clica no gostei e se inscreva no canal. Uma lontra branquinha. E aí você pode terminar com 4 semanas de bulk. Então eu sequei tudo que deu, vou usar essas 4 semanas para fazer um bulk bem controladinho e depois fazer uma TPC. Uma sugestão que eu dou para vocês é que na TPC vocês normalmente não vão sustentar o volume e a definição de vocês, normalmente. Então vocês vão ter que optar por um ou por outro. Então se você quiser conservar a sua definição,
um pouquinho de volume é perdido. Se você preferir preservar o seu volume, um pouquinho da definição é perdida. Então, não existe certo nem errado aqui. Mas parando para pensar, é muito mais fácil você perder gordura do que você ganhar massa muscular. Você perder um tecido é muito mais fácil do que você construir um tecido. Então, numa TPC, você pode subir um pouco as calorias e preservar mais a sua massa muscular, mesmo que você ganhe gordura. Depois você pode perder gordura preservando a massa muscular com muito cuidado. Existe também um protocolo onde você vai deixar mais ou menos aberto. Então vamos dizer de que você estava fazendo um ciclo de esteroides anabolizantes, 12 semanas, estava programado um bulk, estava indo tudo bem, mas aí a sua mãe faleceu, a sua mulher terminou com você, e os seus amigos lhe chamaram para uma viagem, e você, que batalha tanto, falou assim, olha, eu não vou morrer de depressão, eu vou curtir um pouco. E, enfim, 2 semanas que você engordou pra caramba, fugiu do controle, isso pode acontecer? Pode acontecer. Então, eu vou terminar ele em cutting. Posso fazer isso? Pode. Aí você talvez tenha que mudar o protocolo das drogas, você talvez tenha que fazer uma dieta um pouco mais cuidadosa nessa transição, mas fica assim válido também um protocolo em aberto. Vim fazendo 12, eu dei um exemplo exagerado aqui, mas por exemplo, posso estar fazendo 12 semanas de bulk. Com 8 semanas eu falo, não sei, talvez eu tenha errado na dieta, talvez eu não estou gostando da minha forma física, eu estou muito grande, eu estou muito inchado, eu estou com muita gordura corporal. Posso fazer essas últimas 4 para dar uma secada? Tranquilo. Então, o que vocês podem concluir disso tudo? Que eu espero que vocês tenham concluído isso. A utilização de esteroides anabolizantes potencializam uma ação. Então, como o indivíduo pode fazer um processo de bulk, de cutting, né, depender da sua composição corporal, dos seus desejos, o esteroide anabolizante ele vai simplesmente acelerar um processo. Então, não existe assim, o primeiro ciclo tem que ser isso. Tá? Não existe essa necessidade. Mas, claro, você precisa de programação. Então, você não vai querer fazer um cut com 25% de gordura e utilizar uma oximetolona, um hemogenin. Isso não vai ser tão interessante. Da mesma maneira que, vou fazer um bulk, estou bem seco e eu quero muito volume. Vou tomar Ostarine, MK 2866. Quero um volume absurdo. Não, isso não está condizente com a escolha do seu protocolo. Então você precisa fazer algo estratégico. Mas, em bulk, cut ou misto, isso é totalmente dentro do plausível. Perfeito? Agora vamos falar aqui sobre drogas para primeiro ciclo. Então nós temos que entender sobre a potência das drogas e ver qual que é mais adequada. Então eu vou te deixar com esse vídeo aqui sobre as drogas do primeiro ciclo.